Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos no ar com mais um episódio do Ponto Fora da Curva Podcast. Galera, hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que está polarizando demais, está pulverizando muito a indústria. E além da indústria, esse conteúdo, esse tipo de ferramenta, ele também está polarizando dentro de outros segmentos, um pouco fugindo da indústria. Então, esse tipo de ferramenta já é aplicada em hospitais, já existe essa metodologia em hospitais, e também existe essa metodologia em ambientes industriais, ou não industrial, eu não sei como é que eu vou classificar, onde a gente fala de estruturas metálicas, por exemplo. Para tratar desse assunto comigo, o que foi que eu fiz? Não, para mim abranger mais esse tipo de conteúdo, eu preciso trazer alguém que domine a ferramenta, alguém que já tem uma expertise. Para isso, eu trouxe uma convidada, ela que é paulista e já está virando cearense, já está se adaptando. Joyce Santana. Joyce, obrigado por ter vindo, tá? Eu que Joyce que é engenheira de agradeço. processo, né? Isso. Engenheira, paulista, quase cearense, há um ano e meio aqui na cidade de vocês, muito hospitaleira, especialista em gestão de processos Lean, Black Belt, finalizando aí uma especialização em gestão pessoas e comportamento. Ela que foi uma contratação aí, camisa 10 que a gente chama de camisa 10. Veio de longe, veio para fazer essa melhoria em uma indústria, né? Pode Sim, considerar indústria, né, Joyce? Mas apesar do segmento ser diferente, né? isso. Não deixa de atuar no setor metalúrgico, né? Indústria de estruturas metálicas, líder aqui da região Nordeste, né? Oferecendo aí várias soluções para vários segmentos. Você tem formação em Black Belt, né? Black Belt. Quanto tempo de experiência já? Black Belt já é há uns 3, 4 anos aproximadamente, né, que foi junto com a minha especialização em gestão de processos Lean, feito pela FAAP, lá em São José do Rio Preto, em São Paulo. Conheço. Conhece? Conheço. Então, fazia umas viagens aí todos os sábados para fazer essa especialização. Na ocasião, atuava na indústria de pneus em São Paulo, né? Algo que era muito solicitado para que a gente conseguisse, de uma forma ou de outra, estar sempre reduzindo os desperdícios, otimizando a linha de produção, aumentando a produtividade e, como base da metodologia Lean também, pensando no respeito às pessoas, como passar esse ensinamento para as pessoas, né, de que forma que não seja momentâneo, né, de forma que se solidifique e aí sim a gente tenha os ganhos, não seja só um pico ali nos gráficos, nos indicadores, mas que seja constante. Assim, no caso, a, a metodologia ela tem que se manter, né? Então, por isso que Exato. vocês envolvem muitas pessoas de todos os setores, é isso? Exatamente. Dentro da metodologia Lean, né, uma metodologia japonesa, né, que vem aí se solidificando cada vez mais. As pessoas, quando ouvem falar do Lean, né, imaginam uma série de coisas e é como o meu colega Alcimar, né, que trabalha comigo também na indústria metálica, ele sempre fala de uma caixa de ferramentas, né? Então, assim como uma caixa de ferramentas, o Lean tem várias coisas que a gente pode estar utilizando no dia a dia, seja um Kanban, seja um Kaizen, seja Apesar o do nome ser bem 5S. enxuto, são várias São ferramentas, né? várias ferramentas, seja o 5S, o PDCA, eu posso estar utilizando várias coisas. Isso vai depender muito dessa especialista que está atuando, seja ele em qual for o segmento, o que que é essa indústria, o que que é esse local de trabalho, o que que aquele Gemba, que é um outro termo onde as coisas acontecem, precisa, né? Você pode visitar algumas empresas e ver já ali está tudo muito organizado, identificado, tem uma gestão visual. Então eu não vou atacar essa vertente. Vai precisar, de repente, é um A3, é um Kaizen, o que que está precisando? Então, depende muito do que a autodiretoria, qual que é o planejamento estratégico daquela organização, o que que eles estão buscando, com base nisso, a gente vai desenvolvendo as atividades. Eu já tive a oportunidade de atuar em alguns segmentos, né, como eu comentei, na indústria de pneu, na indústria de latas, uma delas líder mundial do segmento, aonde já existia uma diretoria de Lean. Então,
o foco dessa organização era desenvolver dentro do Six Sigma, né, os Yellow Belts, os Green Belts e até mesmo os Black Belts. Então, projetos mais sólidos para trazer uma consistência maior para a organização. Atualmente, nós estamos implantando o departamento dentro da indústria, então a gente ainda está numa fase de homogeneizar o conhecimento, então trazer informação. É meio que embrionário ainda, né? Exatamente. Primeiramente trabalhar a cultura, né? Exato. Você vai lidar com pessoas. Exato. Então a gente tem um público dentro dessa indústria de pessoas que estão lá atuando há 20, 30 anos, é uma organização que tem um pouco mais de 30 anos, tem pessoas que estão lá Esse tempo todo. a empresa nascer, talvez não tinham o entendimento de que aquela limpeza, aquela organização do chão de fábrica, né? Tem o nome, tem uma metodologia que seria o 5S, que é o 5S, então a gente está apresentando para todo mundo. Então é tudo muito novo. Sim, o que é o 5S, né? Antes de pular para... Antes de a gente chegar um pouco nas ferramentas, só avisando o seguinte. Esse mês de março, a gente está gravando, estou abordando, trazendo mulheres que nem você, mulheres com bastante expertise, para a gente tratar do mês das mulheres, né? E mostrar que as mulheres são muito fortes na indústria, que também têm posições de liderança, têm seu potencial, e isso é muito bom a gente deixar claro para todos que é de igual para igual. O que vale é o potencial em si. E esse mês de março eu estou dedicando somente às mulheres. Então, estou trazendo vocês, né? Tem outra turma aí que está vindo, outra turma retada, né? Como diz aqui no Ceará. Mas, antes eu queria saber o seguinte, como é que tu começou essa tua carreira? Que loucura deu na tua cabeça em entrar nesse mundo louco da indústria? E principalmente no pneu, né? Na verdade, o meu pai, né, na minha infância, o meu pai, ele tinha um fabrico de calçados. Uhum. Então, ainda muito jovem, eu já vi aquele processo produtivo dele. Mas sempre focado em processo. Exato. E achava aquilo fantástico, ir buscar com ele matéria-prima e construir, né, fazer aquele processo de sapato. Em paralelo, a minha mãe atuava na indústria metalúrgica, né? Ah, então E aos finais de semana, muitas vezes ia com a minha mãe aguardar ela ali no chão de fábrica, porque não tinha com quem deixar eu e a minha irmã, então a gente acompanhava, a minha mãe via ela tocando aquele tear, né? Então a função dela era urdideira, a pessoa que toca o tear, né, para fazer a urdideira. Urdideira. Exatamente. É aquela que toca o tear, né? Aquele profissional que toca o tear, que faz a trama dos tecidos na ocasião, a indústria que ela atuava, para fazer o tecido do banco do avião, do banco do carro e assim por diante. Então eu ficava olhando aquilo tudo e falava, uau, como que acontece? Por que que acontece? Como que é isso? E o que mais me chamava a atenção era uma das mulheres que ficava conduzindo aquele grupo, dizendo o que era e o que não era, e por que que a minha mãe não podia fazer aquilo? E aí a minha mãe, eu questionava ela, mãe, por que que você não faz? Aí ela, porque ela que é engenheira. Ah, ela que é engenheira. E você já pensando alto. Falei, eu quero ser igual aquela mulher ali, no meio da fábrica, vendo tudo aquilo acontecer. Meu pai, na ocasião, né, podia se dizer assim, ele era o dono, mas com um grau de instrução um pouco menor, né, e conseguiu manter aquele fabrico durante alguns anos e depois acabou seguindo para uma outra vertente. Chegou a época da graduação, né? E aí os pais falaram engenharia só se você for trabalhar para pagar, porque hoje o que a gente consegue pagar para você é história, geografia, pedagogia. Não. Começou a primeira resistência. Eu quero engenharia. Não, então engenharia você vai trabalhar para pagar, não tem problema. Hoje a gente tem várias facilidades, né? Tem o FIES, tem o ProUni, tem vários programas que suportam, né, os futuros universitários e os universitários de hoje em dia. Naquela ocasião, não tanto. Então, atuava em outros segmentos, tive a oportunidade, consegui entrar para a graduação de engenharia. No final da minha graduação, sendo obrigatório o estágio, né? Fazer o estágio, eu atuava numa cooperativa médica, onde tinha-se tudo menos um engenheiro para assinar o meu estágio.
E lá eu tive que tomar uma decisão em pedir a minha demissão para migrar como estagiária no setor automotivo, que era uma das coisas que eu queria também. Então, eu saio de uma indústria, de uma cooperativa médica conhecida nacionalmente, com um cargo de analista sênior, para assumir uma posição de estagiária no setor automotivo. E uns diziam que era loucura, mas eu posso te afirmar que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Deu um passo para trás. Exatamente, para conseguir depois ingressar nessa carreira. E dali em diante, eu tive a oportunidade de atuar na indústria automotiva, na indústria químico-alimentícia, metalúrgica, pneus, Eita, que foi lata rodando e aí, tudo. agora estrutura metálica. Eu ainda vou derrubar essa televisão aqui, viu? Cuidado. Desastrado do jeito que eu sou, ela não vai durar aqui não, viu, Edson? Vou logo avisar. Já mandei 2 cotoveladas nela aqui. Ela vai sair do circuito. Oi, Joyce. Cara, assim, desculpa. Imagina. Eu sei que tu veio para enfrentar esse desafio, apesar da tua expertise já passou, então tu já conseguiu aplicar as metodologias, tu já tem um domínio das ferramentas, mas tu sabe que novo é novo. Sim. O nível de tração é maior, tu vai ter que demanda mais energia, Sim. então você precisa conduzir com destreza, vai existir a resistência, né? Geralmente pessoas que aprendem de um jeito é muito difícil de você conseguir moldar de novo. E como é que tá sendo esse aceite hoje? Hoje onde tu tá nesse desafio novo? Nos primeiros dias, né, fica aquele ar, né, de curiosidade, quem é ela, por que que ela está aqui? Ela vai querer trazer aquelas coisas do Japão para cá? Cheguei a ouvir esse tipo de comentário e é o que eu sempre digo, onde quer que eu passe, a gente vai fazer uma troca a partir de agora. Eu tenho conhecimento na metodologia, eu sou especialista na metodologia, tenho vivência em algumas organizações que podem contribuir para que a gente molde uma nova cultura, molde os próximos passos da organização que a gente está agora. Em contrapartida, vocês têm o domínio pleno do processo produtivo, né? Vocês têm aqui uma vivência, então se a gente somar esses conhecimentos, com certeza vai dar uma mistura bem legal e a gente vai conseguir entregar um resultado bacana, né? E é muito da abordagem também. Sim, Como eu acho que sim, comentei verdade. no Como começo, conduzir, né? exatamente, não adianta eu chegar e já querer colocar ali uma auditoria de 5S ou então simplesmente fazer uma volta pela fábrica. Tá errado, tá feio, não é assim, não é assado, né? É entender como que aquela organização funciona, respeitar toda aquela trajetória e ir fazendo a mudança aos poucos. E é dessa forma que nós estamos conduzindo dentro da indústria, né? Fizemos um mapeamento com todos os gestores para entender no nível estratégico qual é o conhecimento de toda a gestão, né? Porque como eu comentei, muitos já estão ali há alguns anos, pode ser que conheçam, já ouviram falar, mas não Mas sabem. nunca aplicaram. Exatamente, mas nunca aplicaram. Então, foi feito todo o mapeamento da gestão estratégica, foi feito todo o mapeamento da gestão tática, né, e operacional. Após isso, a gente identificou que tem alguns colegas que já têm algumas certificações, que já têm alguma vivência e podem ser, né, facilitadores, podem nos auxiliar nesse engajamento. E aí sim, desde a portaria até a gestão estratégica, treinamentos de metodologia, começando com treinamentos sobre o que é o Lean. Por que da portaria? Porque o porteiro ele precisa saber. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele não está ali. Muitas pessoas, na minha opinião, têm uma visão muito equivocada que o porteiro está ali só para abrir, né? Mas qual é o tempo? Não, o porteiro, no meu caso, é parceiraço. Exatamente. É o primeiro No que eu meu faço também. amizade, é o porteiro. No meu também. Eu fiz questão. Todo o pessoal da portaria foi treinado, todo o pessoal dos serviços gerais foram treinados, porque dentro da metodologia 5, a ferramenta 5S, quando a gente fala principalmente no ambiente fabril, o que é o 5S? O pessoal responde: limpeza e organização. Mas de quem é a responsabilidade da limpeza? Não é só do pessoal dos serviços gerais. Eles estão ali para
auxiliar. Eles são auxiliares de limpeza, eles não são os responsáveis pela limpeza. O responsável pela limpeza sou eu, é você, é o nosso colega. E mais do que limpar, a gente precisa identificar o foco e eliminar o que está sujando. O 5S ele tinha uma frase que dizia, não sei se aplica na indústria, né? Que falava que casa limpa não é que se está limpando toda hora, e sim é que se mantém. Correto? Correto. A gente não pode só correr para limpar a casa na hora que o cliente ou a visita está chegando. A gente tem que manter. E isso foi dito para todo mundo, né? Então foi feito esse treinamento, pós esse treinamento, está nivelado o conhecimento, todo mundo sabe quais são os 5 sensos, como que vai ser aplicado. Aí a gente começou a aplicar. Eu já vi esse negócio de 6 sensos, 7 sensos. Isso Algumas, aí a galera tá inventando, né? tá fazendo Tá fazendo algumas modinha. adaptações. É adaptação ou é modinha mesmo? Vamos colocar a adaptação, a cultura da organização, né? Tô querendo matar o Seixi na Kajima de novo. O japonês fica louco com isso, né? É verdade. Olha, eu vou continuar esse bate-papo, mas antes disso eu quero só fazer uma tomada de ação aqui e chamar aqui a atenção do pessoal para se inscrever no canal, tá, galera? Aproveita que a Joyce está aqui, ó. Vamos se Bora. inscrever no canal. Joyce, manda um alô pros paulistas aí, tá? Fala pro... Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Vamos se inscrever, vamos compartilhar. Vamos lá acompanhar o ponto Aperta fora o da sininho. curva. Vamos seguir o ponto fora da curva. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, que tem uma galera que nos ajuda em relação a isso, gosta do conteúdo. O nosso público, ainda bem que é um público bem fiel, apesar do projeto ser um projeto novo, mas a galera são sempre os mesmos que estão compartilhando, estão curtindo. E sempre que termina um episódio, a turma sempre está mandando os elogios aí no meu privado. Diante disso, eu quero agradecer, eu quero falar um pouco aqui da Rupaf, a Rupaf que é a nossa parceira, né? É uma distribuidora de rolamentos, ela fica aqui localizada aqui no Maracanaú, parceiraço, distribuidor autorizado SKF, Tink, então se vocês buscam essa marca, pode procurar na Rupaf. Agradecer também ao nosso parceirão, a Impac, é um paulista arretado, que é o Isaac. Isaac que tem a Impac, que é uma empresa prestadora de serviço, principalmente nessa linha de alimentos e bebidas, então é um cara que tem muito foco, o time dele tem muito foco, então tem muita expertise. Agradecer a ele aí pela parceria, pela oportunidade, por tudo. Prolube, galera do Franklin, também é um time muito engajado, uma galera bem dedicada, trabalha com as maiores marcas de lubrificantes. Não sei se você usa lá onde você trabalha. Creio que sim, né? Que tem muito maquinário, então Sim. precisou de lubrificante, busca aí o time da Prolube, as maiores marcas também do Brasil, Rocol, ITW e outras, faz parte do nicho da Prolube. Central das Correias, outro parceiraço, né? Essa parte de correia, corrente de transmissão e outros produtos agregados em relação a esse envolvimento, busca com o time da Central das Correias, bacana demais, a galera bem engajada, e por aí vai. Também a VNP Contabilidade, né? Eu acho que não foge muito um pouco do contexto, né? Eu acho que toda empresa, tenho certeza, toda empresa precisa de uma contabilidade, precisou VNP Contabilidade. E é isso aí, Joyce, bora-se embora. Bora. Como é que eu posso dizer? Nessa mudança, tu não tá tendo dificuldade em fazer uso das ferramentas, né, também porque tá aplicando, né? A gente falou em relação a ter alguma resistência cultural de pessoas, Sim. que com certeza é tudo muito novo para eles. Sim, é bem... É diferente. Tu vai colorir tudo lá também, né? Sim. Identificar tudo, colorir Gestão tudo, visual, gestão visual. A gente está em paralelo, né? Junto ao 5S, uma coisa que me deixou muito satisfeito, um feedback do nosso diretor industrial, foi justamente que ele falou assim: Joyce, Alcimar, vocês estão de parabéns pela aplicação do 5S. Já tive a oportunidade de atuar em diversas indústrias e aqui a forma como está sendo conduzido eu nunca havia visto. Então, falei, que bom, significa que nós estamos seguindo o caminho correto. Em paralelo a isso, a gente colocou o programa do Gemba Walk
para todos os líderes da O fábrica. O Gemba faz parte do Lean? A gente instituiu, né, o Gemba. O Gemba é a caminhada, né, onde as coisas acontecem. Então, aonde que as coisas acontecem para você? Aqui, agora, aqui é o teu Gemba. Onde as coisas acontecem para o líder de produção, na célula de trabalho dele. Então, nós desafiamos os líderes a semanalmente mandar 2 melhorias que eles enxergaram dentro do ambiente de trabalho dele e de uma forma muito assim objetiva mostrar como era e o que ele melhorou. Agora eu fiquei em dúvida. O Gemba, ele é parecido com o Kaizen? De uma forma muito mais rápida. Aonde fica ali de responsabilidade. Ele não vai envolver uma equipe, ele não vai envolver um time. Um time. Exatamente. Ou algo engenheirado, no Exatamente. caso, né? São Mas- coisas rápidas que ele consegue estar fazendo ali. Esse programa que nós instituímos, né? Então, é a caminhada dele pela célula de trabalho dele, pelo fluxo que ele é responsável, com um olhar mais atento para aquelas atividades, porque muitas vezes você cai na rotina, né? Você tá andando, é normal, aquele lixo está sem identificação, é normal, tá com aquele. Ah, sempre pingou óleo daquela máquina, deixa pingando. Ah, sempre foi assim. sempre foi assim. A síndrome da Gabriela, o que eu falo muito para os Nasci meninos. assim, eu vou morrer assim. Aqui, Aprendi assim. eu comecei o treinamento com eles, o meu primeiro treinamento, falando que se houvesse alguma Gabriela que me perdoasse, mas eu não queria a síndrome dentro dessa organização, porque Isso sempre falando pra foi Gabriela, né? também. Isso sempre foi assim. Então, eles, dentro do Gemba, dentro da célula de trabalho dele, começaram a observar como que poderia melhorar. As minhas ferramentas estão todas aqui jogadas, então mistura um pouco do 5S com o olhar do líder e estimulando eles para que enviassem para nós semanalmente as melhorias que foram feitas. Dessas melhorias, a gente criou uma corrida saudável, né, uma disputa saudável entre esses líderes, apresentando semanalmente o ranking deles, como que estava, e semestralmente fazendo reconhecimento com direito a troféu e alguns mimos. Legal, incentivo, né? Exatamente. Estimula. Exatamente. No começo ainda tinha muitas coisas ainda focadas, porque imagina, né? A indústria não estava com essa metodologia aplicada de uma forma enraizada. Então, qualquer coisa sendo feita parecia-se já muita coisa. Inclusive, nessa semana nós teremos um novo treinamento em relação ao Gemba, que aí sim começa a ficar algo mais engenheirado, algo que vai necessitar de que a gente forme equipes de trabalho, que inicie os kaizens, para que eles comecem realmente a lapidar um pouco mais. Então, a gente descobriu ali os diamantes e agora a gente vai começar a lapidar. Tá muito bruto ainda. Exatamente. Só me tira uma dúvida aqui que eu fiquei. O Lean, por exemplo, o Lean Kaizen é metodologia Toyota. Sim. Segundo os livros que já li por aí. Uhum. E por que o Gemba é como se fosse a metodologia Honda? E por que hoje ele está inserida no Lean? Eu gosto de fazer polêmica também, sabe disso? A gente acaba fundindo, né? A gente vai fundindo. Acho que todos que atuam na melhoria contínua, né, acaba pegando traços, ainda mais quando o profissional vai passando por empresas, seja elas, né? Na minha experiência, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria alemã, em indústria americana, então também tem essa questão tem cultural. a questão cultural, então tem alguns termos que, não, aqui nós temos o nosso próprio sistema, né? Mas esse próprio sistema acaba buscando da literatura algumas ferramentas. Mas isso aqui mesmo, desculpa, porque Imagina. eu fui pra tua terra, só adoeci lá. O ar de lá consegue enxergar, né? O Edson que disse que chegar lá já garante logo uma gripezinha, né, Edson? Tá no contrato. Mas assim, eu vejo algumas indústrias, inclusive aqui mesmo, aqui no Ceará, que usa as ferramentas, só que eles mudam o nome, exatamente. Mas o uso, a metodologia, a aplicação é a mesma. E quando a gente vai ver um pouquinho mais de perto, tá lá. Muitas das ferramentas, né, acaba fazendo essa fusão de todos esse universo, vamos colocar literário, né, para não citar nenhuma metodologia nem outra. Exato. E aí se transforma na metodologia daquela organização. A gente tem grandes empresas aí hoje que, né, tem
o modo seu de ser, né? E aí a gente vê ali, nada mais tem o 5S, o 6S, de repente, o Então, essa é a 7S, história do 6S, tem o 7S. PDCA, tem um A3, tem algumas vertentes que eles conseguem aplicar, mas dentro do contexto dele, eu acredito que muitas vezes respeitando a origem e a cultura da organização. Sem querer extrapolar, né? Sem querer insultar a cultura Exato, a base, no caso, né? exatamente. A base. E se tratando quando o setor é diferente, assim, o que que muda? Qual é a dificuldade? Porque como você mesmo frisou, o Lean, você aplica ele, sei lá, em hospitais, Sim, né? Acho que até numa barbearia, se quiser, acho que você consegue aplicar um Lean. Mas Den- assim, a indústria que tu tá, indústria do aço. sim, Não estou falando de siderurgia, estou falando de indústria de de trans- estruturas, que vai exatamente, transformar em uma exatamente. coisa. Então, é meio que aquele negócio mais, como é que eu posso dizer, mano? Mais grosseiro, sei lá. É performar uma matéria-prima e fazer uma estrutura. Isso. Mais ou menos, basicamente isso. Como não teve resistência, não tá tendo, você tá sabendo conduzir. Mas o que que muda para vocês? Tu tá saindo, já aplicou tua metodologia em outros segmentos e agora tu tá num totalmente fora da curva, né? Sim, Fora do contexto. Tem dificuldade em relação a isso? tem. A empresa em que eu tive a oportunidade de atuar antes dessa é uma líder mundial do segmento, né? Então já há uma diretoria de Lean. Então já tem muita coisa definida, tem um cronograma definido, tem a cultura estabelecida e os novos colaboradores vão sendo inseridos e se adequando, né? Hoje o momento é justamente de construir toda essa metodologia, todos esses processos, implementar, né, e solidificar, né? Mais importante do que implementar é garantir a sustentabilidade desses resultados, né? O programa de 5S lá já está com um ano e pouquinho, já tivemos 2 premiações em 2 semestres, Uhum. né? Agora com outro do Gemba, agora, com o Gemba, já tivemos mais uma vez a gestão de rotina está sendo implementada, né? Onde de uma forma ainda com os cards, os indicadores sendo preenchidos na mão, e aí teve um pouquinho de comentário do tipo, poxa, mas uma era tão tecnológica, a gente vai ter que. Sim, vamos ali, Na vamos caneta, né? na caneta, Tu não depois a queria que gente cada um tablet? não vai ter tablet, não vai ter televisão? Vai ter tudo isso, mas primeiro raiz, né? Vamos pegar ali o. Calma, pequeno gafanhoto. Vamos. Exato, vamos ter certeza que você está entendendo o porquê desse preenchimento, vamos acompanhar reuniões que duravam aí mais de 1 hora e meia, a gente já está conseguindo sintetizar, então primeiro vamos aprender o porquê, vamos solidificar isso e depois a gente coloca um pouco mais de tecnologia e com certeza otimizando mais o processo como um todo. Bacana. E dá para aplicar em vários segmentos. Ao longo da minha trajetória, como, né, você comentou, um dos meus trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer com a Sueli foi justamente otimizar a cozinha, né, era um food truck que passou a atender num espaço físico um pouco maior, né, o lanche A muito demanda aumentou. a demanda aumentou com as empresas, os aplicativos, né, de entrega rápida. Ele já estava pensando até em abrir uma segunda casa para ver se conseguiria atender a demanda. Ele estava tendo que desligar os aplicativos por não estar suportando o atendimento. E Caraca. aí pediu a nossa ajuda, foi um dos nossos temas na conclusão da nossa especialização em Lean, né? Ir para aquela cozinha foi a parte horrível, foi sair da indústria com fome e ir para uma hamburgueria, vendo tudo aquilo acontecer, né? Sem poder comer antes, né? De vamos trabalhar primeiro, depois a Depois a gente gente pede, né? recebe, né? O lanche e entender todo o fluxo. Então você começa a ver que não está ali, né, sequenciado o alface, o tomate, enfim, a embalagem não estava da melhor forma. Então, reposicionar tudo aquilo, treinar a equipe, se você é responsável pela salada, você é responsável pela batata, setorizar, assim como numa indústria, fez com que ele conseguisse atender toda a demanda Legal. sem a necessidade
necessidade de locar um outro No caso, tu espaço. ensinou a fazer a mise en place antes. Isso em Exatamente. tempo recorde, né? Porque o cara já tava com a demanda. Exatamente. Geralmente, pequenos, né, empreendedores querem, né, ter muita demanda, ainda mais no segmento de alimentação. Era um Sim. crime ele ter que desligar o aplicativo porque não está dando conta da demanda. Tudo Uma que... perca, né? Gigante para Exatamente. ele. E Para é ele é gigante, né? para Mas ele e nós da melhoria, vou colocar nós da melhoria, né? Quando a gente ouve uma coisa dessa, não tem como. Recentemente, onde nós estamos morando aqui no Ceará, ao lado do nosso condomínio, abriu uma hamburgueria e eu, com minha filha, o meu marido, olhando todo o processo, eu falei, esse cara vai ter problema. A gente o- precisa melhorar o fluxo dele aqui para que ele consiga atender toda a demanda. Então, você começa a ficar com um olhar cada vez mais crítico, né, em relação a alguns sim, sim. processos e ver como melhorar. Isso é verdade. Você, quando começa a dominar um determinado assunto, você começa a ter uma ótica diferente, né? Sim, Totalmente diferente. Então, tipo assim, o que é normal para alguns, exatamente. para nós não é tão normal. Então, você já Exatamente. fica já com o pé atrás. Não vou fazer isso aqui não. Por que que não vai? Não, porque eu não quero. Eu já conheço, né? Já vi esse filme, vamos seguir um outro roteiro. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje na indústria, né? Tanto eu quanto o Alcimar temos uma trajetória, né, considerada e já considerável ao longo desses anos, né? Ele vem de algumas empresas também, estão juntos, responsáveis aí por implantar a metodologia, por conduzir o setor de melhoria contínua dentro dessa indústria, né? É lógico que ainda tem aí uma trajetória imensa pela frente, afinal, o nome, né, não é à toa, a melhoria é sempre contínua, É. né? E a gente Nada nos precisa. esteja tão bom que não precisa ser melhorado, né? Exatamente. Então a gente precisa estar sempre aí solidificando, alertando, reciclando, né? Mostrando que é sempre possível melhorar. No próximo mês a gente vai iniciar o treinamento de Yellow Belt. Então a gente vai ter aí a primeira turma de Yellow Belt dentro da indústria, onde a gente começa aí a lapidar um pouquinho mais, né, os conceitos da metodologia. Cara, que bacana esse resultado aí. Eu quero ver. Com Eu posso certeza. te visitar lá depois? Claro, claro. Apesar de que eu acho que eu nunca cheguei a visitar lá antes. Mas Né? a gente Um tem antes e um depois, né? Porque isso sim, sim sim. é exemplar, né? Assim que vamos fazer o seguinte. Opa. Café. Com certeza vai ter café. Certeza. Faz o seguinte, assim que terminar, assim que a gente fizer as turmas de Yellow Belt, né, e separar os grupos, aí eu te convido para ir lá e falar, olha, o tema é esse, a gente mostra, né, o que for permitido mostrar, olha como era, o pessoal vai aplicar a metodologia, olha como ficou. O antes e o depois, para ter essa comparação, é bem bacana. Cara, que massa. Eu vou. E só aproveitar agora, então, não sei se você está sabendo, vai haver o evento, né? O encontro da turma do Lean Manufacturing. O Bruno Iosef me falou, ele até mandou o encaixe e tudo, vai ter aqui esse encontro, aí tá envolvido. Precisa te apresentar esses caras. Com certeza. Você precisa conhecer o Yunari, precisa conhecer o Bruno, o Leonardo, o Alan, hoje está na Aeres, também é um cara muito dedicado. Eu acho que além de aplicar as ferramentas de melhoria contínua, ah, a- além da dedicação em si, eu acho que também tem um pouco de amor envolvido no negócio. E esses caras que eu tô te falando, eles são muito engajados em relação a isso. Então vai ter um evento, pessoal do Ceará, fica atento, né? A galera da indústria, fique atento que esse evento vai acontecer aqui em Fortaleza. E, atualmente esse evento aconteceu em Recife, né? Porque lá também tem uma galera muito envolvida, tá? Lá também é um berço, Sim. entendeu? E agora vai vir pro Ceará. Sei que o Bruno tava feliz lá, me mandou lá e tal, disse que vai acontecer. Aí ele falou: preciso levar mais gente aí da turma do Durinho. Lean, vai Eu fazer quero, mais com certeza. bate-papo. Vai dar certo. Qualquer dia desse a gente vai, vamos nos reunir. De fora mesmo, acho que só quem não vai prestar sou eu, vou logo avisando, porque eu. Mas de tanto ouvir falar, daqui a Não, pouquinho, daqui um dia eu tô dominando, eu também tô aplicando consultoria. com certeza. Mas
Joyce, eu acho que nosso bate-papo foi bem curto, né? Se você quiser implementar mais alguma coisa, se quiser dar um recado, mostra pro cearense para que veio. Para contribuir, É, para com certeza, contribuir, para né? Veio para somar. contribuir, com certeza, para contribuir, para somar. Aqui, o Ceará, de uma forma geral, é muito acolhedor, as pessoas, é diferente de São Paulo, né? Os paulistas correm demais, né? Não tem Uhum. tempo de conversa correndo, né? Não, lá não dá tempo você ler o letreiro do metrô. A galera te empurra logo. Você chega lá, fica feito olhando, ah, isso aqui vai pra. Não dá tempo, a galera Já te já te empurra, joga já ali dentro. Bora, aquele convidado. calor humano só dessa forma, né? Diferente aqui do Ceará, é muito mais hospedeiro e com certeza todo o acolhimento que eu estou tendo, tanto dentro da indústria quanto fora, tá fazendo a diferença para que contribua cada vez mais, né? Então, vai ser um prazer poder te receber lá e te mostrar, né? Oh, Apresentar o pessoal. Acho que vai ser bacana também. Quem sabe a gente já não te leva junto no treinamento de Yellow Belt ah, junto com o verdade, eu tô precisando pessoal. do certificado. Eu tava conversando com os meninos e falei, cara, eu fiz um treinamento desse de White Belt. Aí eu falou, não, mas White Belt não tem mais valor, não. Eu falei, então tá bom, então não tô valendo nada. Mas assim, realmente a categoria começa do Isso. Yellow, do Green. White, Yellow, Não, Green, não Black. queira puxar pro meu lado. Depois o Eu sei que eu Master. tô na creche ainda. O White ainda tá no. Depois o Master Black Belt. E aí vai. Mas precisa chegar o Master Black Belt? O que que muda do Black Belt pro Master Black Belt? Eu O acho que Master Black Belt ele vai estar gerindo, né, de uma forma mais consistente, né, ele vai estar direcionando o pessoal. O Black Belt ele já consegue ministrar, né, os treinamentos e conduzir aí os Yellow e o Green Belt. É assim como numa luta, né, tem aí as categorias. suas categorias, acontece a mesma coisa dentro do Seis Sigma, né? Então, em breve aí, com certeza também vou estar avançando mais uma classificação e aí conseguindo aí o Master Black Belt. E sempre tem que respeitar o tempo ou tu consegue se destacar antes? É, Respeitando, porque né? dentro da luta, né? Sei lá, dentro da luta, às vezes o cara é muito bom e consegue dar um Não, respeitando, especialista em Muay Thai aí, o Edson, né? respeitando o tempo, né? Dentro de todo a minha certificação Black Belt foi feita, né, em paralelo com a especialização em gestão de processos Lean. Então, ficou um pouco mais puxado? Ficou, mas eu falei, eu já vou querer tudo de uma vez. Então, ao longo da especialização em paralelo, fui avançando, então, Yellow, Green e o Black Belt. Mas tu é crânio mesmo, viu? Porque se eu não seguir um passo a passo, eu me perco. Zé. Não vai pegar tudo de uma vez, aí tô ferrado. Aí eu me perco, volto pra estaca zero. Fui fazendo tudo de uma vez e aplicando em paralelo na indústria, né, conseguindo aí avançar alguns passos para chegar E aqui no Ceará. passou por todos os desafios. Muitos, Hoje tá muitos. Duas no. mudanças de estado num curto intervalo de tempo, culturas diferentes. Saí de São Paulo, parei um pouquinho em Minas Gerais, numa cidade do interior, fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, e depois chegamos aqui. Tu para pra pensar em relação à responsabilidade que tu tem? Às vezes, Às vezes. às Para pra vezes. pensar que tu tem uma fábrica, toda uma estrutura ali sobre a tua responsabilidade, que se, que se você conduzir de forma errada pode dar um resultado negativo. Sim, Então é uma alta responsabilidade, né? sim, sim. Na verdade, né, dentro dos nossos treinamentos é uma regra, né? A gente sempre fala que tem que ser divertido, mas com muita responsabilidade, né? Uma tomada de decisão errada, um conceito ensinado errado, né? Aquilo, na verdade, a aplicação de uma metodologia errada, talvez você já deve ter ouvido comentários, ah, isso daí aqui não funciona. Exato. É, Ah, acontece muito. não, Já tentaram já fazer isso. tentaram, já veio consultorias aqui, não resolveu, por que que você vai resolver? Então, eu já recebi esse tipo de abordagem. E aí a gente precisa ser um pouquinho mais ríspido. Mas você já trabalhou comigo alguma outra vez? Não. Falei, então, me dá a oportunidade para te mostrar, né, como que é feito. Então, essa primeira abordagem
precisa ser feita de uma forma muito coesa, né, e muito estruturada para que as pessoas realmente entendam o propósito e sigam esse propósito, porque senão vai acabar tendo um resultado não muito satisfatório, né, onde nem o departamento de melhoria contínua ele consegue se manter porque não está entregando resultados sólidos, sim. né, e consequentemente a alta gestão não estão me entregando nada. Então, para que ter esse departamento? Acaba sendo custo para a organização. Joga dinheiro fora. Exatamente. A partir do momento que você começa a engajar as pessoas em entregar resultados sólidos, né, sustentáveis, onde você consegue perceber uma melhora, então começa a fazer sentido. Né, é o que eu falo para eles sempre. Então não adianta usar palavras difíceis, conotações que a grande maioria não conhece, Que vai dificultar, que vai né? dificultar o entendimento da grande maioria e a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente almeja. Então, sempre a abordagem é de uma maneira simples, treinamentos que sejam divertidos, que engajem a participação de todos, mas com a conscientização de que o que a gente está falando ali, o resultado de tudo aquilo ali, é para a gente estar entregando um resultado sólido. Nas integrações, assim que eu comecei na organização, eu falava para eles: vocês percebem, vocês não estão aqui para soldar, vocês não estão aqui só para lixar, a gente está transformando a sociedade. A partir do momento que sai uma estrutura Muda daqui, literalmente a visão deles. exatamente, a gente está transformando uma sociedade. Porque a partir do momento que a nossa empresa entrega um supermercado, da concepção desse mercado, a gente já está gerando empregos, a gente já está gerando uma Famílias, movimentação na economia daquela região, tudo baseado no nosso trabalho. Então, você que está aqui soldando, você que está aqui pintando, você que está lixando, você que está carregando o caminhão, você que vai montar essa estrutura, você que vai projetar, tá todo mundo fazendo parte de uma transformação da do sociedade. porteiro Do porteiro ao CEO. ao CEO. Ao CEO. Depende de todo mundo. Não é que a tua função é mais importante ou menos importante do que qualquer uma outra. Todo mundo é importante dentro Todo da mundo sua é importante, função. todo mundo precisa entregar, e no final, quem entrega é essa indústria de estruturas, né, que faz com que aquela região, a partir daquele momento, tenha um novo centro de distribuição, tenha um novo supermercado, tenha uma nova indústria, né? E se nós fizermos isso com menos desperdícios, mais otimizado, consequentemente, a nossa indústria vai ser mais lucrativa, mais produtiva e vai nos trazer mais benefícios, né? Exato. O coletivo todo ganha, né? O coletivo todo ganha, né? Então, não só pensando em ganhos financeiros, mas também de uma forma mais sustentável nos dois sentidos, tanto ecologicamente, ambientalmente, como sustentável na questão dos desperdícios. Então, eu sempre abro as minhas integrações com eles, recebendo os novos colaboradores, já falando dessa forma. Porque, infelizmente, eu só soldo. Eu só, não, você não só solda. É você que está unindo todas essas partes para que tenha o todo, né? Então, existem vários A programas. solda é só a ferramenta, né? Exatamente. Só usa. Exatamente. Boa. Joyce, bacana. A gente precisa olhar por outro ângulo, né? Esse tipo de ação. Porque às vezes a própria pessoa se acha menos, né? Eu sou só o soldador. Uhum. Não, eu sou só o cara da calandra. Você não é só o soldador, você é o cara que une o Exatamente. metal. Você que garante a segurança de quem vai transitar por cima do telhado. Exatamente. Basicamente isso, né? Exatamente. Se acontece qualquer catástrofe, isso independente de qualquer segmento, Sim. a responsabilidade acaba, né, sobrecaindo sobre o nome daquela organização, mas quem fazia parte daquela organização? Isso eu já falava lá na indústria de pneus, por exemplo. É só um pneu. Não, não é só um pneu. O pneu é um item de segurança de qualquer veículo. Sim. Um pneu, se ele estoura, né, um veículo em alta velocidade, um ônibus, uma carreta, vai gerar uma catástrofe. Daí o que gerou aquilo? Então, tudo isso vai ser analisado, vai ser investigado e pode-se chegar na conclusão de que foi uma falha operacional. Então, não fazer a atividade com dedicação, com responsabilidade, é o que a gente precisa, né, mostrar para o colaborador desde o princípio.
Bacana. Joyce, te agradeço demais. Mais uma vez, se quiser deixar um recado aí pro teu pessoal, fica à vontade. Quiser falar a tua rede social, provavelmente seja o LinkedIn, né? Com certeza, só o LinkedIn, Joyce Santana, né? Estou disponível para todos vocês. Vamos compartilhar, principalmente, né, a Essa respeito. troca de figurinha, né? É Vai falar de lógico, Lean. é sempre muito agregador conversar com as pessoas sobre melhoria contínua, né, sobre a transformação que a gente pode fazer em qualquer segmento. É isso aí. Pessoal, eu tive com a Joyce Santana, fizemos esse bate-papo maravilhoso. Vem mais pessoas da área, a gente tem mais que conduzir em outros episódios. Não vamos perder os próximos episódios. Joyce, mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Tô tentando me adaptar com esse fone aqui, que, pelo amor de Deus, Edson, cara. Esse microfone muito alto aqui, passando da minha cabeça. Ah, tô ficando legal com ele. Galera, é isso aí. Boa noite, fica com Deus. Melhoria contínua. Melhoria contínua, ó, falando em melhoria contínua, tá aqui, ó. Tá Estúdio vendo? novo, tá? Eu vou logo até falar aqui, ó. A EDS, comunicação mudou a estrutura do estúdio, trocou os microfones, colocou esse fone aqui pra me ouvir as besteiras que eu falo, né? Então, muita coisa mudou, viu aí, ó. Já Tá chegou vendo? arrasando, né? Tá vendo? Estreando o estúdio novo. Estreando o estúdio novo, olha aí que O honra, olha Edson que maravilha. já viu uma oportunidade de melhoria. E engraçado é que são conterrâneos vocês dois, né? Você e a turma da EDS Comunicação. Tá vendo? Mundo pequeno. Mais outro que veio pro Ceará e não voltou. É verdade. E é isso aí, pessoal. Agradeço de coração a todos. Boa noite. Fica com Deus. Vamos se inscrever no canal. Compartilha. Um beijo, um cheiro e um queijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.